Então nós queremos neste momento abrir a palavra de Deus no livro, na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, de 1 a 4. Vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Sei que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e Ele vai continuar fazendo. Amém? Então abra sua Bíblia nesse momento e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor, né? Um testemunho do nosso irmão João, nos mostrando, né, aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai continuar fazendo. Nós vemos aqui que o nosso tema é: seja um verdadeiro cristão. Algo que nos dias lá do apóstolo João era algo difícil. Imagine nos nossos dias. Não tem sido fácil, não é verdade? Ser um verdadeiro cristão. Porque existem muitos, mas verdadeiros cristãos são poucos. O nosso Brasil é um Brasil que diz que é um país de cristão. Mas o verdadeiro cristão, nós temos tido poucos. Mas nós precisamos buscar na palavra de Deus os ensinamentos da palavra, para que possamos nos fortalecer a nossa alma, para que possamos a cada dia aprender com a palavra. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela nos dá vida. Nós temos ouvido, nós temos visto grandes testemunhos do que a palavra tem feito na vida de muita gente. Hoje eu sou exemplo desta palavra. Eu estou aqui de pé, esse que vos fala, está hoje aqui falando a vocês, justamente por causa desta palavra. A palavra de Deus, eu era uma pessoa que estava desenganada. E o meu avô pregou para minha mãe, falando justamente das maravilhas que Deus faz, das maravilhas que Deus pode fazer na vida do homem. E a minha mãe creu no que Deus poderia fazer. Minha mãe era uma pessoa que não tinha um conhecimento da palavra, era uma pessoa que só queria justamente os belos prazeres que o mundo oferecia. Mas se encontrou em um momento, em uma situação, seu filho estava desenganado. E agora o que fazer? A quem recorrer? Os médicos dizem que eu tinha só 6 meses de vida. Ó, se tem alguma coisa para fazer, faça, porque só tem 6 meses de vida. E aí o meu avô chega para minha mãe e começa a falar de Jesus. E nós louvamos a Deus porque Jesus é bom, irmãos. Jesus é maravilhoso. Apesar de muitas das vezes não sermos
aquilo que Deus espera que sejamos. Ele é maravilhoso, Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Ele nos dá tempo para que nós possamos tomar posse dessa palavra. Porque essa palavra, há poder nesta palavra. Esta palavra produz vida. E eu creio que nesse momento, ela está produzindo vida na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela produziu vida na minha vida. Aquilo que não era, aquilo que na verdade estava para acontecer algo inesperado. Naquele momento, o meu avô perguntou para minha mãe: você crê? E eu vou orar por ele. E aí o meu avô orou por mim. Orou por mim. Creio que hoje o que eu sou, eu agradeço a Deus e agradeço ao meu avô. Porque quando a minha mãe me contou aquilo que Deus fez na minha vida, eu disse: a minha vida é do Senhor. Hoje a minha vida é uma forma de gratidão a Deus, pelo que Deus fez na minha vida e pelo que Deus faz na minha vida. Hoje eu sou grato a Deus. E aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez. E a palavra nos mostra, e nós vamos ver também, de alguém também, né? A palavra nos mostra o que torna alguém um cristão verdadeiro. O que torna? Se observarmos a descrição de Cornélio, em Atos 10, de 1 a 2, nós vamos ver. Era um homem que estava lá cumprindo, fazendo aquilo que a lei mandava, cumprindo os mandamentos, cumprindo, fazendo justiça, ajudando aos pobres. Mas faltava alguma coisa na vida de Cornélio. E nós louvamos a Deus porque talvez o homem possa não te encontrar, mas o Espírito Santo te encontra, te vê. E naquele momento, o Senhor disse: olha, subiu como um aroma suave até mim, aquilo que você tem feito. Às vezes nós temos sido um crente religiosos. Temos simplesmente cumprindo a nossa religiosidade. Ir à igreja, cumprir aquilo que nos manda, ir aos cultos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer muito mais de você. Deus quer muito mais de você do que um crente religioso. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Deus quer que você sinta alegria. Deus quer que você sinta a graça dele sobre a sua vida. Porque muitos estão vivendo nesses dias chamados hoje, vivendo uma religiosidade. Deus não te chamou para ser religioso. Alguns até dizem, né, que todo ser humano precisa de uma religião. Mas eu digo para você o seguinte: você não precisa de uma religião. Você precisa de Cristo. Você precisa do autor da sua vida. Aquele que deu a sua vida por você. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Verteu o seu sangue para que você tenha vida e vida em abundância. E o Senhor enviou o anjo para falar a Cornélio. Para que Cornélio fosse até a casa de Pedro. Para que Pedro viesse e realmente ensinasse a Cornélio o que ele precisava fazer. Nós temos ouvido, nós temos visto o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas às vezes nós não temos dado lugar. Cornélio deu lugar ao Senhor. Deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas muitos têm ouvido. Muitos têm visto, mas não têm dado lugar ao Espírito Santo de Deus a operar na sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão. Eu estava hoje falando aos nossos irmãos que estavam ali conosco. Tem muita gente que está em quarentena. Essa quarentena, meu irmão, é uma oportunidade para você. Para você fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Às vezes nós
Reclamamos, né? Pastor, não tenho tempo. Pastor, o trabalho. Pastor, a família. Pastor, isso, pastor, aquilo. Você agora está em quarentena. Deus te colocou em quarentena para trabalhar a tua vida. Deus colocou você em quarentena para trabalhar a tua vida. Mas assim como eu estava dizendo aos nossos irmãos hoje pela manhã, né, que a Netflix tem ganhado para Jesus. A Netflix tem ganhado para Jesus. Porque esse é o momento que nós podemos fazer alguma coisa. E eu quero dizer para você, eu não quero sair dessa pandemia sem um legado. Eu quero sair dessa pandemia com as minhas mãos cheias, sabe de quê? De vidas transformadas, de vidas abençoadas. Mas para que essas vidas sejam transformadas, para que essas vidas sejam abençoadas, eu tenho que chegar até elas. E nós estamos aqui justamente chegando até elas. Pessoas que eu jamais imaginava conhecer, hoje me conhecem através da palavra de Deus, através da mensagem da palavra de Deus. Cornélio veio a ter um encontro com Deus, através daquilo que Pedro o ensinou. O Senhor levou, e nós observamos o que faltava àquele homem para ser um cristão. Ser um verdadeiro cristão não significa, em essência, ser religioso. O budista, ele é religioso e não é cristão. Significa preocupar-se com o próximo e defender princípios de justiça, tendo como fundamento o próprio Cristo. Era o que faltava a Cornélio, a fé em Jesus. Talvez é o que tem faltado a muitos. Nós observamos tantas religiões que temos por aí, principalmente as religiões orientais. São religiões disciplinadas, que cumprem aquilo que é passado. Mas quantos de nós somos indisciplinados? Não cumprimos nem o que passam para nós e nem o que Deus quer para nós. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você nesta noite, ainda há oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Como eu estava dizendo, quando o Senhor chegou a Jeremias e disse: desce à casa do oleiro, porque lá te mostrarei o que devo fazer. E quando chegou lá, ele viu o Senhor quebrando o vaso e fazendo um novo vaso. É fácil quebrar aquele vaso e fazer um outro vaso, porque ele não tem vontade própria. Ele é um vaso de barro. Mas quebrar você e fazer um novo vaso depende de você. Você quer deixar Deus te quebrar? Você quer deixar Deus fazer um vaso novo na tua vida? Às vezes nós somos resistentes à voz do Espírito. Queremos fazer o que queremos. Não queremos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E nesses dias, o Espírito Santo de Deus está te convocando, te chamando para falar contigo. A diferença de muitas religiões para o cristianismo é que o Deus das religiões não se relaciona com eles. E a diferença do cristianismo é que Deus quer relacionar com você. Deus quer ter uma relação com você, uma relação de comunhão, uma relação de unidade. Mas nós temos fugido disso. Nós temos nos distanciado disso. Só que para isso, precisamos negar a nós mesmos, negar o nosso eu, a nossa vontade, para que se cumpra em nós aquilo que Deus tem para nós. Você quer ser quebrado por Deus? Você quer que se cumpra na tua vida a vontade de Deus? Agora à tarde, eu estava em casa e recebi uma notícia de que um dos nossos irmãos
da velha guarda, partiu. Começou a sentir as dores, foi levado ao hospital e não demorou muito tempo. Partiu. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Mas a grande verdade não é o que isso pode acontecer comigo ou com você. Mas a grande verdade é: eu estou preparado, você está preparado. Por isso que a palavra de Deus nos diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é encontrar com a religião. Não é encontrar com a religião. Mas encontrar com o Senhor teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? É você mesmo. Então você se encontrará com Ele. Mas se o teu Deus, o teu Senhor, é o Cristo ressurreto, você está bem. Porque você estará entrando nos portais eternos para morar com Ele eternamente. Essa deve ser a minha preocupação, essa deve ser a sua preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto nós encontramos 4 marcas distintas de um verdadeiro cristão. A experiência pessoal de uma conversão com Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. E o que contemplamos e as nossas mãos apalparam isto e proclamamos a respeito da palavra da vida. A experiência que João tinha. João tinha uma experiência com Deus. João ouviu, João viu. Você tem visto? Você tem ouvido? Pela cantoria maçunda, cara. Você tem visto? Você tem ouvido? A gente tem visto tanta coisa, irmãos. A gente tem ouvido tantas coisas. Mas a gente não tem ouvido Deus. A gente não tem visto Deus. E Deus te chama para que você ouça o que Ele quer falar para você nesta noite. Ou o que Ele está falando para você nesta noite. Deus está preparando a tua igreja, irmãos. Deus está preparando a sua noiva. Você faz parte dela. Às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Às vezes nós estamos presos em nós mesmos. Enclausurado por causa do vírus. Mas a tua alma, meu irmão, não está enclausurada. Lembra quando Paulo e Silas foi preso? Humanamente falando, ele estava preso. Mas a sua boca não estava presa. A tua alma não estava presa. Eles começaram a louvar a Deus. E o que aconteceu? Houve um terremoto. Abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca, minha irmã. Que o Senhor vai fazer um grande terremoto aí na tua casa. Deus quer fazer um grande terremoto aí na tua casa. Se você abrir a tua boca para ver o que Deus tem para fazer. Então o apóstolo João, ele disse que desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, as nossas mãos apalparam e proclamamos a respeito da palavra da vida. Ao escrever, vimos, contemplamos, tocamos, percebemos que o apóstolo João não só se posicionava contra os docistas, os gnósticos e heresia do século I, que negava a encarnação de Jesus. Né? Eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Eles não aceitaram. Eles não receberam. Talvez seja um pouco diferente dos nossos dias. Os gnósticos. Quantos que não aceitam? Quantos que estão dentro da igreja e não aceitam o próprio Cristo? Quantos que estão dentro da igreja e não estão debaixo do senhorio de Cristo? Talvez sejamos, talvez um pouco diferente, mas igual a eles. Igual a eles.
Eles não aceitavam que Jesus era Deus. Eles não aceitavam. Negavam a encarnação de Jesus Cristo. Mas testemunhava da sua experiência pessoal como o Filho de Deus revelado. João estava lá mostrando. E ele diz desde o princípio: o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós não podemos apalpar, mas nós sentimos. Nós vemos o poder que opera na nossa vida através dessa palavra. Deus quer realizar milagre aí na tua família. Mas para Deus realizar um milagre na tua família, é preciso que você creia. É preciso que você tenha essa certeza. Porque às vezes estamos dando ouvido a tantas coisas que não temos tempo para crer e nem aceitar e nem ver. E Deus nos chama. A vida cristã começa obrigatoriamente com a conversão, com a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não se trata, portanto, de religiosidade, mas de conversão, de experiência pessoal com o Senhor. João deixa claro que Jesus não era uma força, e sim uma pessoa com que podemos e devemos nos relacionar. Ele não é uma força, como até muitos falam. Às vezes nós falamos que ele é o Cristo, o ressurreto, o Filho de Deus, mas não queremos nos relacionar com ele. Qual a diferença dos gnósticos para nós hoje? De uma forma diferente, às vezes estamos agindo igual. Não aceitamos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Não queremos obedecer. Não queremos fazer o que Ele nos manda. Mas eu quero nesta noite chamar a sua atenção. O segundo ponto nos diz a proclamação da palavra. A vida se manifestou e nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. João viu. João viu o manifestar do Senhor Jesus. João viu o que ele estava fazendo. Você também tem visto o que ele está fazendo? Você tem visto o que ele pode fazer? Você também pode testemunhar? Nós não apalpamos como João. Nós não vimos a Jesus como João. Mas nós vemos hoje de uma outra forma. E temos essa mesma sensação. Porque Ele está conosco. Ele está presente aí neste momento na tua casa. Ele está presente aí onde você está. Queira sentir Ele. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Você está sentindo Ele aí? Ele está aí, junto de você. Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te tirar desse deserto. Ele quer fazer maravilha. Ele quer mostrar para você que mesmo dentro desse deserto que você está, Ele pode te alimentar. Ele pode te transformar. Ele pode te dar a vida. Ele pode fazer você ressuscitar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se encontramos a vida plena em Cristo, importa que como partilhamos naturalmente, como estilo de vida, a mensagem da salvação, com todos os que rodeiam, o Cristo autêntico preocupa-se com as demais, que eles venham a conhecer o Evangelho
e as boas novas de Deus. Precisamos cada dia mais conhecer o Evangelho e as boas novas de Deus para levar aqueles que precisam. Aqueles que nesse momento está aí, talvez infectado, desesperado, sem paz, sem luz, sem alegria. Você pode levar esta palavra? Você pode falar a esta pessoa? Talvez até um irmão seu. Às vezes nós entramos naquele momento da crítica. Deus não te chamou para criticar. Deus te chamou para abençoar. Deus te chamou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de luz. Seja luz, seja bênção, seja canal de Deus para a vida da sua família, para a vida daqueles que estão próximos a você. Seja canal de Deus. João foi canal de Deus para aquelas vidas que estavam lá, mostrando a verdadeira palavra, mostrando aquilo que Deus tinha para aquelas vidas, mostrando para os gnósticos e para aqueles que não acreditavam que Jesus é vida, que Jesus é luz, que Ele realmente, Ele veio em carne, esteve entre nós, pregou esta palavra e hoje está à destra de Deus. Está à destra de Deus. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos pregar, viver o Evangelho. Portanto, devemos fazer parte da nossa vida como cristão. Precisamos proclamar e dizer para o mundo que Jesus é Deus. E não existe outro. Não existe outro. Jesus é Deus. E não existe outro. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Porque quando nós cremos nisso e temos certeza disso, nós vivemos isso e proclamamos isso para todos aqueles que estão em nossa volta. Jesus é Deus. Aleluia. Terceiro ponto, a comunhão com a igreja. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Observe. Observe. Comunhão com a igreja. Quem é a igreja? É aquelas quatro paredes que estão fechadas? Você está com saudade daquelas quatro paredes? Ou você está com saudade dos nossos irmãos que são a igreja? Que é a igreja? É tão bom. Estava hoje falando aos irmãos, é tão bom estar com os irmãos. É tão bom aquela comunhão ali de oração, clamando a Deus pelos nossos irmãos, pedindo a Deus a misericórdia do Senhor para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando um momento difícil. É tão bom. Você sai dali renovados. Renovados. É aquilo que eu sempre tenho dito à igreja do Senhor. Nós estamos preocupados com o vírus. Mas a minha preocupação como homem de Deus, como servo de Deus, não é o vírus, é o que está por trás do vírus, que muitos não estão enxergando, que tem afastado muitos, tem feito com que muitos percam a comunhão. Porque se temos essa comunhão, nós temos o desejo de estar junto, nós temos o desejo de estar próximo. As leis dizem que devemos fazer, né? Usar o álcool gel, usar a máscara. Vamos fazer. Mas é bom estarmos juntos. Às vezes, né? Fico preocupado
Porque aqueles que estão numa fase de risco, externa para nós esse desejo, essa alegria de querer estar, mas não pode. Nós preservamos isso. Preservamos. Porque não queremos colocar os nossos irmãos em risco. Não queremos. Mas tem muita gente boa que vai à padaria, que vai ao banco, que vai ao mercado, só não vai à igreja. Ter comunhão com o corpo de Cristo é indispensável. Segundo João, ela deve ser mantida com Deus entre o crente. Não há como amar a Cristo sem amar a sua igreja. Não sei como é que muitos têm conseguido. Eu amo a Deus. Eu estou em comunhão com Deus. Mas não tem comunhão com a igreja. Não tem comunhão com o pastor. Mas eu tenho comunhão com Deus. E o apóstolo João, ele diz, não há como amar a Cristo sem amar a sua igreja. Ser um crente sem a bênção de manter a comunhão. Como comunidade de fé, além disso, a comunhão dos santos é uma mensagem evangélica com muito eficaz. Quando há unidade, a gente joga por terra a seta, a gente joga por terra a ação do diabo, a gente joga por terra a ação da família, a gente joga por terra tudo aquilo que não louva e não adora a Deus. Mas quando não há essa comunhão, a gente fica vulnerável. E essa é a minha preocupação. E eu tenho pedido a Deus, porque dentro do meu coração eu tenho que ter esse desejo, eu tenho que ter essa alegria, porque Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, eu preciso amar a minha igreja, eu preciso amar o meu irmão. Pastor, mas isso, mas aquilo, não importa. A maior coisa, o maior bem que você tem na sua vida é Cristo. E Cristo transforma, Cristo liberta. E se você está ainda preso a essas coisas, precisa ser liberto pelo Senhor. Precisa ser liberto. Clame pela libertação. Para que você possa amar a Cristo e amar o seu irmão. Porque se você diz que ama Cristo e machuca o teu irmão, você está fora. Você não tem parte com ele. Porque não pode habitar as duas realidades dentro da sua vida. Se você ama Cristo, você tem que amar o seu irmão. Você tem que perdoar o seu irmão. Você tem que estar em comunhão com o seu irmão. E se você não tem comunhão com o seu irmão, você não tem comunhão com Cristo. Não tem comunhão. O próprio João fala isso nas suas epístolas. Filhinhos, não ameis de palavra, mas de coração. Precisamos amar os nossos irmãos. Alegria. Quarto ponto. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, faz muitas referências à alegria. O cristão verdadeiro desfruta desta alegria interior, cuja manifestação não pode, não depende das circunstâncias externas. Ela vem do próprio Cristo e do que Ele oferece aos que seguem, e dela desfruta do que é de fato de Cristo. De fato de Cristo. Então, se você tem Cristo na sua vida, você tem alegria. Eu sei que a situação que nós estamos vivendo, né? Hoje mesmo, a notícia que eu recebi, né? Às vezes o nosso coração, pela amizade, né, pelo companheirismo, às vezes abate. Mas não abate a minha alegria com Cristo. O meu prazer com Cristo. A minha vida com Cristo. A circunstância, ela não pode ofuscar essa alegria. Muitos até mesmo, por falta de conhecimento da palavra e por não viver a palavra,
tem dito tantas blasfêmias, né? Cadê o Deus? Cadê o seu Deus? O seu Deus não pode curar, o seu Deus não pode fazer. Ele faz o que ele quer e o que lhe apraz. E eu e você, como servo, debaixo desse senhorio, aceitamos o que ele manda. O que ele manda. Alegria cristã excede a circunstância, as situações da vida. Ela motiva e satisfaz toda a caminhada menos árdua. Ela faz isso na nossa vida. Então nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus. E o que nós vimos hoje? Vimos que o verdadeiro crente possui essas 4 ferramentas arraigadas em sua vida: a conversão, a proclamação, a comunhão e a alegria. Estas marcas estão presentes em sua vida e em sua experiência. Podemos afirmar que temos de fato uma vida cristã, que somos um verdadeiro crente em Jesus e apenas o Evangelho por tradição. Pense nisso. Deus não está interessado em religiosidade, e sim em vida cristã, uma vida verdadeira na presença dele. Então eu agradeço a Deus, agradeço a sua presença, agradeço por esses momentos que o Senhor nos deu e nos tem dado. E eu quero neste momento agradecer ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que estiveram neste momento ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo complete a obra em cada coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça aquilo que lhe apraz na vida das famílias, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo as famílias da Tua igreja e aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Nos dá uma semana de paz, uma semana cheia da Tua bênção. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E em breve estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. Que aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, seja abençoado pelo Senhor. Saúde para as famílias. E que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas e a vida de todos aqueles que estão sobre vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.